E o anime que eu vou resumir nesse vídeo de hoje é o Mondai de Tashigai Isekai Kurosou Desuyo. Nome bem pequenininho aí, bem fácil de gravar. Mas para quem não consegue lembrar, já vou avisando que o nome tá sempre na descrição do vídeo. E essa história começa mostrando 3 adolescentes com poderes extraordinários em lugares distintos do Japão. Até que um dia, do nada, os 3 acabam recebendo uma carta de origem desconhecida. Ao abrirem essa carta, todos são imediatamente transportados em queda livre direto para o outro mundo. Desse jeito, eles acabam caindo em um lago no meio da floresta. Então, saindo do lago, eles começam a conversar entre si enquanto secam sutilmente suas roupas encharcadas. Porém, como eles sequer sabem o nome um do outro, Akudou Asuka, uma garota com uma vibe meio de detetive, se apresenta aos demais. E logo em seguida, Akatsukabe Yu, junto do seu gatinho, e o delinquente chamado Sakamaki Izayoi fazem o mesmo. E durante todo esse tempo, uma mulher coelho estava observando eles pelos arbustos. Logo, o Izayoi toma a iniciativa e pede para a observadora misteriosa parar de se esconder de vez. O problema é que o cara não dá tempo dela sair do esconderijo e já parte para cima dela numa brutalidade absurda. As outras duas garotas fazem o mesmo e, usando seus poderes, elas conseguem encurralar a pobre coelhinha. E ao passar um pouco de aperto aí com os 3, a coelhinha começa a explicar um pouco sobre a situação de cada um deles. Basicamente, eles estão em um lugar que se chama Pequeno Mundo, e nele ocorre algo chamado de Jogo dos Dons. E esse é o principal motivo pelo qual eles vieram para esse mundo. Após ouvir isso, a Yu pergunta mais sobre esses jogos e a coelhinha responde dizendo que são basicamente competições onde os jogadores apostam alguma coisa e com isso eles ganham ou perdem algo. Bem estilo No Game No Life mesmo. Porém, essas apostas são geralmente feitas em disputas onde os poderes que nesse mundo são chamados de bênçãos são utilizados. Poderes esses que na maioria das vezes foram dados por deuses, espíritos ou até mesmo demônios. E por ser algo complexo demais de se entender, a coelha decide fazer um jogo simples como demonstração. Não só isso, mas esse jogo vai funcionar como uma espécie de teste para os 3. Então, uma mesa de poker simplesmente aparece caindo no chão. E o jogo que a coelha propõe é simples: achar uma carta de figura no meio de um baralho de 52 cartas. E todos podem usar qualquer método que quiserem para fazer isso, desde que eles não violem as regras. Para essa primeira disputa, a coelhinha diz que eles não precisam apostar nada, e se eles ganharem, eles podem pedir qualquer coisa para ela, desde que não envolva usar o corpo dela para coisas maléficas. O pessoal aceita participar do joguinho, e do nada, um pergaminho estranho aparece na frente deles. Acontece que esse negócio se chama Pergaminho de Guias, sendo ele basicamente um resumão das regras desse jogo. Desse modo, após estarem cientes de tudo e darem uma checada marota nas cartas do baralho, a coelha, que todo mundo chama de Preta, dá início ao jogo. E bom, o Izayoi decide ir primeiro, mas o maluco já chega escolhendo, dando um porradão na mesa que levanta um monte de cartas para o ar. Nisso fica fácil para as outras duas também escolherem suas cartas e ganharem o jogo facilmente. E ao ver que todos ganharam dela e querem muito ficar nesse mundo, a coelha encerra o jogo e os leva até uma das cúpulas do lugar, mais especificamente até a comunidade em que ela faz parte. Lá ela apresenta todos para o líder dessa comunidade, que no caso é um garotinho chamado Jin, e sim, é uma criança. Porém, quando a coelha faz isso, ela percebe que o Izayoi sumiu, e ao perguntar para as outras duas garotas aonde o Izayoi foi, elas respondem dizendo que o cara foi dar uma voltinha aí para ver o fim desse mundo. Com esse problema em mãos, a coelha pede para o Jin guiar o pessoal daqui para frente. Feito isso, ela ativa uma forma meio diferenciada, que basicamente muda a cor do seu cabelo e vai atrás do nosso protagonista delinquente. Ao ver essa forma da coelha, a Akudou fica impressionada com a velocidade dela, e o Jin explica que o motivo pelo qual ela pode correr tão rápido é que basicamente os coelhos como ela são servos dos fundadores desse mundinho. Deixando isso de lado, a criança prossegue guiando a Akudou e a Kasukabe, sei lá o nome dessa garota aí, para dentro da cúpula. Ao entrarem nela, elas veem que apesar do teto estar coberto por fora, do lado de dentro é possível ver o céu. E ao perguntarem mais sobre isso, o Jin fala que isso foi feito por conta da grande variedade de raças que o pequeno mundo abriga. Resumindo, isso foi feito para criaturas como vampiros ou outras merdas aí não sejam prejudicados pela luz do sol. E após explicar isso, o menino convida as duas para comerem algo. Afinal de contas, as duas passaram o dia inteiro caminhando. Elas aceitam a proposta e partem para uma mesa de um restaurante ali perto. E enquanto faziam aí o pedido, o gato da Kasukabe dá uma de garanhão e manda uma cantada para a atendente. E por incrível que pareça, a atendente entende o que ele fala, pois ela é um híbrido de gato e humano. Então, nesse momento, a própria Kasukabe Yu fica surpresa. Tudo isso porque ela pensava que ela era a única que entendia o que o seu gato falava. Porém, no fim, quem ficou mais surpresa nessa parada aí foi a Akudou, que acabou descobrindo aí que a companheira dela entende as palavras que os animais falam. Ao ouvirem isso, o Jin e a Akudou ficam bem impressionados com o poder dela, mas eles nem mesmo têm tempo para conversar direito, pois um homem gigante aparece sentando na mesa junto deles, interrompendo a conversa. Nesse momento, a cena corta aí para a coelha procurando pelo Izayoi, e ela está muito preocupada com o moleque. Tudo isso porque a área onde ele foi é o lugar onde os deuses fazem seus joguinhos. Logo, se o Izayoi for desafiado por um desses deuses, o cara pode acabar falecendo ou se tornando um escravo de alguém. E quando ela o encontra, ela percebe que já era tarde demais. Lá estavam o Izayoi e o deus da água trocando aquele X1 sincero. Contudo, como o confronto aí já se encontrava meio que perto do seu fim, o deus da água desfere um golpe poderoso contra o nosso protagonista. E segundo esse deus da água, se o Izayoi sobrevivesse a esse golpe, ele seria o vencedor
vencedor. Porém, o nosso protagonista, sem fazer esforço nenhum, sobrevive a esse golpe e ainda mete um chutão na cara desse deus. E ao fazer isso, ele acaba desmaiando o bichão. E como recompensa por ter ganhado do cara, ele recebe uma fonte de água renovada, que deve ser útil para fazer alguma coisa. Mas como ele não tem interesse nesse item, ele dá isso pra coelhinha. No fim, ele pergunta para a coelha o porquê dele ter chamado ele e as outras pessoas aí que vieram com ele até esse mundo. Primeiramente, a coelhinha tenta dar aquele migué, mas como o Izayoi não é burro, ele deduz que a comunidade a qual a coelhinha faz parte provavelmente é fraca demais ou está em declínio. E bom, é basicamente isso mesmo que está acontecendo. Sem escolhas, a coelha começa a dizer mais sobre o assunto. Ela explica que comunidades são como países no pequeno mundo, e a comunidade que ela faz é uma das mais grandes. Porém, em apenas uma noite, essa comunidade acabou perdendo todo o seu poder. Basicamente, a comunidade dela foi vítima de um rei demônio, um dos piores pesadelos desse mundo. Além de não poder se negar a um desafio deles, todos esses inimigos são absurdamente fortes. Por conta disso, a comunidade do Jin foi derrotada no Jogo dos Dons, o que por fim ocasionou na perda do nome da comunidade deles e na flâmula da mesma. E atualmente, essa comunidade não tem pessoas o suficiente para recuperar a sua reputação. Basicamente, além da coelha e do Jin, o restante dos membros desse grupo são crianças com menos de 10 anos de idade que sequer têm poder para participar dos Jogos de Dons. E por isso, a coelhinha precisa que o Izayoi e o seu grupo ajude ela a reconstruir a comunidade que um dia eles já foram. Em resposta, o nosso protagonista concorda, pois ele acha que tudo isso pode ser muito divertido. E ele até mesmo acha meio romântico ajudar essa comunidade. Dito isso, a cena corta de volta para o restaurante. Lá, um homem gigante chamado Galdo convida as duas meninas para fazerem parte da sua comunidade, alegando que a comunidade dele é muito melhor que a do Jin, e que ele nunca perdeu um jogo de dom onde as suas flâmulas foram apostadas. Em resposta, as duas recusam o cara, já que elas dizem não ter vindo para esse mundo para ter facilidades. O bagulho dela é tryhardar. Ao ouvir isso, o Galdo fica pistola e tenta partir para a violência. Porém, a Kudou impediu isso usando seu poder, que no caso é o poder de fazer as outras pessoas obedecerem às suas ordens. E após influenciar o cara com o seu poder, ela o obriga a responder algumas perguntinhas. Durante esse interrogatório, o Galdo revela que a comunidade dele sequestra crianças e mulheres dos inimigos para chantageá-los a participarem de seus joguinhos. Então, a Kudou pergunta onde estão sequestrados, e o Galdo diz que já matou todos. Não só isso, mas o cara disse que se alguém descobrir que a comunidade dele faz isso, eles provavelmente iriam passar por muitos problemas. Enojada, a Kudou libera o homem do poder que o prendia, e o cara vai lá e se transforma numa enorme fera e parte para cima dela. Porém, a Kasukabe rapidamente o imobiliza. Com o tigrezinho contra o chão, eles os chantageiam a realizarem um jogo dos dons contra a comunidade deles. E sem muitas escolhas a serem feitas, o Galdo aceita. Um tempo depois, ao contarem isso à coelha, vemos que a coelhinha ficou em choque, mas a confusão já foi arrumada, então não tem muito o que reclamar. E como esse jogo vai ser no dia seguinte, a coelha os leva até os 1000 Olhos, que no caso é uma comunidade de trocas que sabe bastante sobre o pequeno mundo. E eles foram até lá para avaliarem os seus poderes nesse mundo. Chegando lá, eles se encontram com a veterana dos 1000 Olhos, a famosa Shiroyasha. E ao conversarem com essa Shiroyasha, eles descobrem que ela é muito forte. Então, eles a desafiam para um joguinho. Ela aceita e rapidamente os leva até um tabuleiro enorme, revelando ser o rei demônio da Noite Branca. Nisso o pessoal arrega e ao invés de jogarem um jogo contra ela, eles simplesmente fazem um testezinho. O teste consiste em montar em cima de um grifo e dar uma volta nele ao redor do grande tabuleiro, só que sem cair. A Kasukabe se oferece para cumprir o desafio, dando até mesmo a sua vida como garantia. Então ela monta em cima do grifo e ele parte em alta velocidade correndo pelo ar. E após várias piruetas em alta velocidade, a Kasukabe finalmente cumpre o objetivo. Por conta disso, Izayoi determina que as habilidades da menina não são somente as de se comunicar com animais, mas também a de copiar as habilidades de outras criaturas. No fim do desafio, o grifo se despede e a Shiroyasha finalmente avalia os nossos 3 personagens. Obviamente eles viram que são muito fortes e depois disso eles encerraram esse assunto que tinha aí pra ser feito. E no começo do próximo episódio, todos vão até a terra desolada da comunidade sem nome. Lá a coelha coloca aquela árvore estranha, que o Izayoi ganhou do deus da água em uma espécie de altar, o que acaba fazendo jorrar muito H2O naquele lugar que parece um deserto. Com o problema do abastecimento resolvido, agora de noite, todos decidem finalmente descansar. Porém, nesse mesmo tempo, alguns gatunos tentam invadir o território deles. Só que o Izayoi já estava imaginando que isso iria acontecer e os impede. Acontece que esses são homens que foram chantageados pelo Galdo. E vendo a força do Izayoi, eles pedem para que o cara derrote esse desgraçado. Mas ele se nega, dizendo que quem vai acabar com o Galdo e todos os reis demônios é o Jin, que por coincidência estava do seu lado nesse momento. Mais tarde, nessa noite, o Jin pergunta o que aquilo era para ser. O Izayoi então responde que como não há nada para simbolizar a organização deles, porque eles perderam o nome deles, a marca deles, ele vai usar o nome do Jin para tornar a organização conhecida, transformando o Jin no líder da comunidade que declarou a morte de todos os reis demônios. E para fazer isso se tornar um sucesso, eles terão que vencer esse jogo aí contra o Galdo. Dessa maneira, eles vão conseguir a atenção de todo tipo de gente e talvez eles consigam até mesmo pessoas que querem lutar ao lado deles. Nisso, o Jin revela que uma companheira deles, que era até mesmo um rei demônio, poderia acabar decidindo ajudá-los. O problema é que ela está nesse exato momento sendo tratada como uma escrava. E após obter essa nova informação, o Izayoi promete ao Jin que ele vai
vai vencer esse jogo contra o Galdo e depois ele vai salvar essa companheira deles. Porém, se ele perder essa batalha contra o Galdo, o Izayoi diz que vai sair da comunidade do Jin. O Jin concorda com esses termos e quando amanhece, a hora finalmente chega, a hora do duelo. Então, com todos em frente à residência do Galdo, que por algum motivo virou uma selva, encontram um pergaminho de guias, que determina a condição de vitória como matar o Galdo. E para matá-lo, eles precisam usar uma arma aí pré-estabelecida nos termos das regras que vai se encontrar aí dentro dessa selva. Após lerem as regras, a Akudou e a Kasukabin ficam de boas e saem entrando na floresta. Já o Jin simplesmente as segue. E por incrível que pareça, o Izayoi e a coelha não vão participar desse jogo, deixando aí o Jin e as duas garotas por conta própria. E enquanto os três caminhavam pela floresta, eles conseguem localizar a posição do alvo, o que os leva até uma mansão muito bagunçada. Lá dentro, em um dos quartos, está o Galdo, em uma forma de tigre descontrolado, e junto dele está uma cruz em forma de espada de prata, que no caso é a arma para matá-lo. Nesse momento, a Akudou tenta imobilizar o Furry com seu poder, porém sem sucesso, ela é obrigada a ver o Galdo partindo para cima dela. Nesse momento, a Kasukabin impede o cara na força bruta, e como as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, a Akudou usa o seu poder para ordenar que o Jin saia dali, e como o cara foi obrigado, ele só obedece. Só que a criança levou a Akudou junto dele nos braços para fora, deixando a menina do gato sozinha para lutar. E só depois de caminhar muito, a Akudou finalmente o ordena a parar. Um tempo depois, enquanto os dois discutiam sobre o possível envolvimento de um rei demônio vampiro nessa disputa, a Kasukabin aparece diante deles toda ensanguentada, chegando até mesmo a desmaiar. Vendo essa cena, a Akudou pede para o Jin cuidar da amiga dela e parte com a espada de prata em mãos para derrotar o Tigrão dos Sucrilhos. Nisso, ela incendeia a casa onde o Galdo estava e o atrai para dentro da floresta. E quando eles finalmente ficam frente a frente, a Akudou usa o seu poder para fazer as plantinhas aí prenderem um tigrão descontrolado. E uma das habilidades do seu poder permite que ela controle vários dons existentes. Então, de alguma forma, ela consegue força o suficiente para acabar com o Galdo num único golpe, encerrando assim este jogo. E após isso acontecer, a coelha leva a Kasukabin até um dos estúdios da comunidade para tratá-la. E embora o pequeno garotinho não tenha feito nada, ele cumpriu a parte dele no contrato com o Izayoi. Então, ali mesmo, em frente aos sobreviventes da opressão do Galdo, os dois decidem já botar o plano em ação e espalhar o nome do Jin como o grande cara que vai acabar com a raça de todos os reis demônios. E por incrível que pareça, eles conseguem fazer isso super de boa. Mais tarde, nesse mesmo dia, enquanto a Kasukabin estava sendo tratada, uma garotinha invade a sala de estar onde o Izayoi estava. Ela desfere um ataque contra ele, mas o golpe é facilmente bloqueado. Isso aí acabou gerando um grande barulho que fez todos saírem dos seus quartos para verem o que estava acontecendo. Ao chegar no local da treta, todos veem que o Izayoi estava quase partindo aí para dar uns supapos na bichinha. Porém, ele foi interrompido aí pela coelha, que disse que essa é a amiga deles que está sendo mantida como escrava. Aparentemente, o nome dela é Letícia e ela é uma vampira de puro sangue. Não só isso, mas ela foi a pessoa que ajudou o Galdo na última batalha deles aí. Em resposta aí, a Letícia pede desculpas e diz que estava apenas testando a habilidade aí dos novos integrantes da comunidade dela. Deixando isso de lado por hora, a Letícia revela que o jogo dos dons, no qual ela estava como prêmio, foi cancelado. Logo, não tem mais como resgatá-la. Ao ouvir isso, a Akudou sugere que ela se esconda ali mesmo. Porém, segundo a vampirinha, isso não daria certo. No fim, para sanar as preocupações da Letícia com a comunidade dela, o Izayoi diz para os dois fazerem um joguinho, no qual ele ganha de lavada. E isso aconteceu porque a Letícia já perdeu boa parte do seu poder. E antes de conseguir dizer o motivo pelo qual isso aconteceu, um raio que transforma tudo em pedra surge dos céus. Nesse momento, a Akudou quase é atingida pelo raio. No entanto, a vampirinha Letícia tomou esse golpe no seu lugar e virou uma estátua. Acontece que quem jogou esse raio ali foi um pessoal da comunidade de Perseus, e eles fizeram isso para recuperar a Letícia. Tudo isso porque eles logo vão vender ela para um lugar de outro mundo. Ao descobrir isso, a coelha obviamente fica indignada e tenta partir para cima deles com tudo, mas o Izayoi a impede, dizendo que isso não resolveria o problema e que ela só estaria comprando briga à toa. E após resolver esse impasse, o Izayoi, a Akudou e a coelhinha vão conversar com o líder da comunidade de Perseus, que atualmente se encontra na casinha da Shiroyasha. Lá eles tentam chegar em um consenso, mas o cara é um completo babaca, e segundo o cara, ele só vai dar a Letícia de volta se a coelha se tornar a vassala dele. Após ouvir isso, a coelhinha diz para o cara esperar um pouco porque ela vai discutir um pouco aí com outros membros da sua comunidade. Então, ao voltarem aos seus aposentos, a Akudou e a coelhinha discutem pra valer. Uma quer se sacrificar pela organização, já a outra acha uma besteira fazer tudo isso. E como a discussão estava ficando feia, a Kasukabin aparece e separa a briga. No fim, as duas pedem desculpas uma à outra, porém isso ainda não resolveu o problema delas. E a única solução que a coelhinha conseguiu aí pensar para salvar a sua best friend levaria tempo demais para ser executada, sendo que eles têm pouquíssimo tempo. Então, como resposta para todos os problemas, o Izayoi aparece arrombando a porta do quarto, trazendo consigo 2 sacos que obtêm ordens que mostram a autoridade de desafiar uma lenda. E com isso eles vão conseguir realizar um duelo contra os Perseus. Então, na noite seguinte, vemos todos os nossos personagens principais aí indo em direção ao jogo dos dons contra os Perseus. E a condição para eles vencerem é derrotar o Laios, que está dentro dos seus aposentos sem ser visto por ninguém além dele. E quem for visto perde o direito de desafiá-lo. O problema é que os guardas do Perseus usam um dom que o amo deles tem para ficarem invisíveis. Então, estando em uma grande desvantagem
vantagem, os nossos personagens principais bolam um plano sim, onde a Kudou vai distrair os guardas dos Perseus e a Kasukabe irá junto do Jin e da Izayoi para guiá-los até o líder inimigo sem serem vistos. Já a Coelha não pode ajudar nesse duelo por conta da sua autoridade como uma serva dos grandes deuses, então ela vai ficar de juíza. Mesmo sem ela, o plano funciona muito bem, e enquanto a Kudou fazia o seu papel, a Kasukabe ajuda o Izayoi e o Jin a arrumarem alguns dos elmos dos homens dos Perseus. Dessa maneira eles conseguem ficar invisíveis, o que torna todo o trajeto bem mais fácil. E apesar de tudo, a Kasukabe fica para trás como garantia de que os guardas não iriam atrapalhar os dois na batalha final. E ao chegarem no trono onde o Laios se encontrava, o desgraçado nem parte para lutar. Ao invés disso, ele começa a voar com o poder de suas botas e invoca um antigo rei demônio chamado Algol para fazer isso no seu lugar. Logo de cara, esse demônio já dispara um raio que transforma todos, menos os que estão na sala do trono, em pedra. A situação é complicada, mas o Izayoi não demonstra qualquer insegurança. E quando o Algol parte para dar um ataque direto nele, o delinquente simplesmente o para com uma mão. A luta entre os dois continua. Porém, o nosso protagonista está em completa vantagem. Afinal de contas, ele consegue parar qualquer tentativa de ataque contra ele. Vendo que as coisas não estão nada boas, o Laios ordena que o Algol dispare um mega feixe de luz negra, que supostamente é capaz de petrificar o mundo inteiro. Porém, por incrível que pareça, o Izayoi dá um chute nesse disparo, o que acaba o anulando e logo em seguida ele dá um soco na testa desse rei demônio fracote. Com isso, o Jin e a coelhinha que estavam assistindo tudo concluem que o nosso protagonista, além de ser super forte, tem a habilidade de destruir completamente os dons das outras pessoas. Enfim, após terminar com essa batalha dando uma porrada bem dada no Laios, a comunidade de Perseus foi desfeita e a Letícia foi trazida de volta para a comunidade dos sem nome. No fim, o triozinho do Isekai decidiram fazer dela uma empregada. A coelha até tenta questionar isso, mas como a Letícia aceitou numa boa, não tem o que ser feito. No dia seguinte, todos fizeram uma festa aí ao ar livre para poder comemorar, enquanto observavam aí as estrelas cadentes no céu. No começo do episódio seguinte, a Kasukabe acha uma carta que a coelha estava escondendo e decide mostrá-la a Kudou e ao Izayoi. Essa carta fala de uma celebração da promoção do Dragão do Fogo, que é um grande festival com direito a vários jogos dos dons e ainda tem um evento principal. Porém, esse festival vai acontecer na região norte do Pequeno Mundo, e eles atualmente se encontram na região leste, e a distância entre essas duas regiões é de 980 mil quilômetros. Então, se eles não tiverem um portal astral que vai permitir dar aquele TPzinho maroto, eles não vão conseguir ir nesse evento. Porém, mesmo essa informação não é suficiente para desanimar os nossos personagens principais, e como resposta para este problema, eles se dirigem até a Shiroyasha e pedem para ela dar um jeitinho de resolver esse problema. A Shiroyasha entende completamente a situação deles, e até mesmo explica mais sobre o festival. Não só isso, mas ela pede uma ajudinha a eles, só que ela não revela direito o porquê dela querer essa ajudinha. Segundo a Shiroyasha, o líder da Salamandra, que também é mestre de nível do norte, está realizando esse festival para passar a sua posição para sua filha de 11 anos de idade. O nome dela é Sandora. Os mestres de nível, no caso, são os responsáveis por manter a paz e assegurar que as comunidades menores possam crescer, além de serem os encarregados a combater os reis demônios. E a Shiroyasha também é uma. E vemos aí que ela não tá fazendo seu trampo direito, né? E segundo a Shiroyasha, muita gente é contra a filhinha do cara de 11 anos assumir essa posição porque ela é muito jovem. E no meio de toda essa explicação da Shiroyasha, o pessoal pede para ela levá-los até o norte logo. Então, batendo palminhas, a Shiroyasha transporta todos ali em questão de segundos. E enquanto eles faziam esse fuzuê todo, a coelha estava desesperada correndo atrás deles, pois eles deixaram uma carta dizendo que se ela não os encontrasse antes do dia acabar, os três iriam sair da comunidade. E logo no momento em que eles pisam na Terra do Norte, a coelha logo em seguida aparece super irritada e captura a Kasukabe, mas os outros dois conseguem fugir. Entretanto, durante uma conversa entre a multidão, a coelha rapidamente acha e captura Kudou com a ajuda da Letícia, deixando apenas mais um fugitivo. E enquanto correr atrás dele, ambos acabam chamando muita atenção. Então, para encerrar as coisas de vez, eles decidem fazer um jogo de pega-pega, onde quem vencer pode ordenar o outro a fazer qualquer coisa. E enquanto isso, a Kudou junto da Letícia estavam comendo aí um crepe, quando do nada, elas veem uma fadinha estranha, e elas saem correndo atrás dela por pura curiosidade. Porém, a cena é cortada para a coelha e o Izayoi naquela disputa intensa, e em certo momento desse duelo, para tentar vencer o Izayoi, a coelha quebra uma grande parte de um relógio, fazendo-o desmoronar e causando grandes danos à cidade. Tudo isso para o duelo deles dar empate no final. Dessa maneira, os dois ganham o direito de dar uma ordem ao outro. Obviamente, o Izayoi fica muito irritado com o resultado, pois o cara só curte vencer. No entanto, ele não tem muito tempo para se preocupar com isso, já que a força policial da Salamandra aparece para averiguar o alvoroço. Nisso, eles são levados até a sala do trono para um julgamento dos Salamandras, e até mesmo se encontram com a Sandora e o seu irmão Mandola. A Sandora é uma menina muito gentil, e ela diz que não deveria haver nenhuma punição para o Izayoi e a coelha, já que milagrosamente durante o duelo deles, ninguém acabou se ferindo. Não só isso, mas a Shiroyasha prometeu consertar o prédio demolido. Após o julgamento, a Sandora deixa as formalidades de lado e começa a conversar livremente com seus amiguinhos. Porém, o irmão mais velho, o Mandola, não gosta nem um pouco dessa atitude toda da sua irmãzinha e fica indignado com tudo. E no decorrer dessa conversa, todos ficam sabendo de um certo rumor. E ao perguntar mais sobre esse rumor para Shiroyasha, ela menciona uma profecia do demônio Laplace. Essa profecia
profecia fala que o Rei Demônio vai atacar o Festival dos Salamandras, e sabendo disso, ela chamou aí a comunidade dos Sem Nome para ajudá-la com isso, que no caso é a comunidade dos nossos personagens principais. E segundo a Shiroyasha, ela acredita que alguém aí de nível mestre pode estar envolvido nisso tudo, mas ela não tem certeza de nada. Depois disso, a cena corta para Kudou, que finalmente alcançou a fadinha e até mesmo fez amizade com ela. E uma dessas coisas que ela disse é que ela faz parte da comunidade de bolado o nome, difícil de falar. Deixando isso de lado, as duas vão juntas para uma exposição que está acontecendo na cidade, vendo diversos itens interessantes, incluindo um mesh enorme que foi criado pela comunidade da fada. Contudo, enquanto aproveitavam aí o tempo juntas, do nada uma legião de ratos partem para cima da fadinha. Ela tenta usar seu poder nos bichos, mas por algum motivo ela não obtém sucesso. Nesse momento, a Kudou protege a fadinha com todas as suas forças, e quando ela fica encurralada, a Letícia aparece em uma forma um pouco diferente e a salva, dizimando toda aquela infestação. Mais tarde, agora sozinha, a Kudou chega à conclusão de que aqueles ratos estavam sendo controlados por alguém, pois o seu poder não teve efeito algum. Ela se repreende por ser fraca demais, porém do nada um montão de gente chega no lugar onde ela estava, transformando aí essa cena triste numa muito melhor. Ao saírem de lá, a Shiroyasha convoca uma reunião para discutir sobre algo que vai acontecer no próximo dia. Nisso, todos vão para a sala achando que iriam ouvir algo bastante sério, né? Mas no fim, a Shiroyasha só queria que a Coelha Preta usasse um uniforme bonito, bacana, assunto bem sério mesmo. Nesse momento, a Coelha fica em choque e quebra a expectativa da Shiroyasha, dizendo que ela não vai trocar de uniforme. No entanto, a Shiroyasha pede para a Coelha ser a juíza de alguns jogos que vão ser protagonizados pela Kasukabe. Ela aceita o pedido, mas promete não trocar de uniforme. E enquanto discutiam mais sobre a luta, eles acabam descobrindo que um tal de O Flautista de Hamelin pode estar envolvido com uma comunidade chamada Radevander, a mesma que a fadinha que a Kudou conheceu participa. Esse flautista foi um rei demônio que liderou uma comunidade muito perigosa chamada Gringrimori, e há muito tempo atrás, essa mesma comunidade invocou uma cacetada de demônios para esse mundo. Porém, eles foram derrotados e a comunidade deles acabou sendo desfeita. E segundo a Shiroyasha, esse flautista deveria ter pedido seu poder quando isso aconteceu. E agora, sem saber o que exatamente vai acontecer, a Shiroyasha decide aumentar a segurança local para assegurar a proteção da Sandora. E caso o pior aconteça, os Sem Nome entram em cena. E quando essa conversa acaba, a Kudou fica um pouco preocupada aí com a fada, pois ela não sabe se pode ou não confiar na bichinha. E no dia seguinte, durante a tarde, a hora da luta da Kasukabe finalmente chega. Então ela se prepara e entra na arena. A oponente dela é uma menina da comunidade Will Ops Whips e é uma abóbora de Halloween, bando de figurante. Só sei que após serem apresentados, a Shiroyasha rapidamente dá início ao jogo. E basicamente para vencer esse jogo, os participantes aí deveriam fugir do labirinto que a Shiroyasha criou. Quando tudo se inicia, a Kasukabe sai correndo procurando por uma saída. E mesmo sendo figurantes, esse pessoal aí vence dela. E mesmo vencendo, eles não ficam satisfeitos. Segundos depois, após conversarem um pouco com a Kasukabe, um montão de papel preto cai do céu. E eles são pergaminhos de guias, que estão impondo as seguintes condições. Todas as comunidades da cidade estão jogando esse jogo. E para o mestre do jogo vencer, todos os jogadores devem morrer ou serem submissos. Já para os jogadores vencerem, eles devem destruir uma lenda falsa e fazer uma verdadeira lenda ficar conhecida. E após todos lerem as regras dos papéis, uma aura preta começa a circular a Shiroyasha, o que joga todos ao redor para longe dela e aprende no processo. Por sorte, o pessoal fica bem, mas agora, ao longe, a Kasukabe vê algumas pessoas aí que aparentam ser inimigos. Nisso, o Izayoi dá um pulo muito forte e já chega nesses inimigos usando a violência, já arremessando um deles em direção a uma muralha. O Izer, um dos caras do mal, prende o Izayoi na parede com algum tipo de dom estranho e fala para sua companheira, uma tal de Heather, seguir em frente. Ao ouvir o nome dos dois, o Izayoi descobre que eles são na real demônios nascidos da lenda do flautista de Hamelin, e após já matar um pouco da charada, ele desvenda que os jogadores devem descobrir a verdade sobre o incidente de Hamelin para vencer. Vendo isso, o Izer fica impressionado com a inteligência do nosso protagonista, e os dois começam um combate. Nesse momento a cena corta e vemos a Letícia lutando com uma criancinha que está em cima de uma criatura chamada Strong. A Letícia aí tá usando todo o seu poder para tentar acabar com essa dupla, porém ela acaba se dando mal. E quando eu digo se dando mal, eu tô falando que ela quase teve sua mente controlada. Porém a Sandora se intrometeu na luta, destruindo a criatura estranha com uma bola de fogo bem dada. E essa menina aí revela ser o rei demônio Hamelin e diz estar atrás da Sandora por algum motivo desconhecido. E ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, um cântico percorre a cidade, controlando vários homens largatos. Essa canção vem da flauta de Haten, a mesma está tentando encurralar a Kudou, o Jin e a Kasukabe. Os três resistem, contudo, a mulher toca mais uma canção, o que acaba deixando Kasukabe de joelhos por conta da sua audição aguçada. A Kudou, vendo um problemão que arrumaram, lança sua ordem para o Jin levar a Kasukabe até a coelha. A Haten tenta impedir que isso aconteça, mas a Kudou impede tanto ela quanto os homens largatos que ela está controlando. Só que, obviamente, ela não consegue fazer isso por muito tempo. Ao ver isso, a inimiga em questão elogia Kudou, dizendo que ela fez muito bem, porém agora já era pra ela. Então ela desmaia e a Haten começa mais uma música, sendo que dessa vez ela conseguiu controlar todos da cidade. Todos não, só os mais fraquinhos. Só que nesse momento a coelha usa sua autoridade para suspender o jogo e manda os anfitriões e alguns jogadores para matar o de mesa de negociação. O jogo foi
interrompido porque os anfitriões foram acusados de má conduta pelos jogadores. Então a coelha checa com o pequeno mundo para ver se alguma regra realmente foi quebrada. E pelo que ela sabe, não, nenhuma regra foi infringida. Por isso o que falta agora é marcar uma outra data para recomeçar esse jogo. A Rei Demônio em questão sugere prorrogar o jogo por um mês, porém o Jin a interrompe, e ele deduziu que ao olhar o nome dos aliados dela, o nome da Demônio Rei em Hamelin é a Peste, no caso de Peste Negra. A menina confirma o que ele diz e diz já ter espalhado a sua doença para uma porção dos participantes, tendo a vida de um bocado de gente na palma da sua mão. Sendo assim, a Peste oferece um acordo. Basicamente ela quer que todos nessa sala, incluindo a Shiroyasha e o Kudou, fiquem sob o comando da comunidade Grim Grimoire Hamelin, e em troca disso tudo, ela poupará todos os membros das outras comunidades. Obviamente eles não aceitam e depois ficam tentando prorrogar aí o tempo de que eles vão prorrogar essa luta. Tudo isso porque um mês é o suficiente para todo mundo que foi infectado aí por essa peste negra morrer. Conversa vai, conversa vem, e o Jin consegue aí negociar a prorrogação dessa batalha aí para apenas uma semana. E enquanto isso acontecia, a Kudou estava perdida em uma caverna obscura, e a fada que estava junto dela estava tentando acordá-la. E quando a fada finalmente consegue, a Kudou se levanta e se depara com um mecha gigante que ela viu antes. Então um monte de fadas a rodeiam e dizem que esse é um presente delas para Kudou. Além disso, elas contam a verdade sobre o que aconteceu na cidade de Hamelin. E segundo elas, cerca de 130 crianças foram mortas pelo flautista. E para receber o presente delas, a Kudou deverá tirar esse mecha da caverna usando o dom que ela possui. Ela aceita esse desafio, pois essa armadura provavelmente vai ajudar ela na batalha. Em outro lugar, dentro de um quarto, vemos o Izayoi cuidando da Kasukabe, que por sinal ficou doente durante as lutas aí contra a Grim Grimoire. Enquanto os dois conversavam, o Izayoi deduz que quebrar certos vitrais de Hamelin vai ajudá-lo de alguma forma na batalha. Além disso, ele descobre que eles na real não são um flautista verdadeiro. Porém o cara fala isso, mas não explica nada direito aí nesse momento. Então depois de um tempo vemos o jogo finalmente recomeçando. Dessa vez o Jin lidera uma pá de gente para ir correndo atrás dos vitrais pela cidade. Mas a peste convoca uma magia estranha e faz a cidade mudar de forma, sendo mais específico para a antiga cidade de Hamelin. Com isso os jogadores se veem obrigados a mudar o seu plano de busca, e quando as coisas começam a ir para frente, a Haten chega para atrapalhar, trazendo consigo várias criaturas para atacá-los. E quando o Jin e o seu grupo ficam encurralados encarando a morte de frente, a Kudou e a fada aparecem junto aí do seu mecha bolado e salvam eles com estilo. E no último episódio vemos o Izayoi lutando contra o Weser. Contudo, o Weser recebeu um poder de divindade, o que deixou bem mais forte. Dessa maneira, a luta ficou mais equilibrada. E no decorrer dessa luta, o Izayoi revela a verdadeira identidade do Weser, sendo ele o verdadeiro flautista colorido de Hamelin. Já que, segundo a história do flautista, o Haten e Peste não se encaixam. Afinal, uma representa os ratos e a outra a Peste. Logo, as duas podem ser apagadas do enigma, deixando apenas o Weser e o Strong. Mas o Strong não remete ao flautista em si, então por eliminação sobra apenas o Weser, e o próprio não nega nada do que foi dito. E enquanto continua a lutar, o Izayoi percebe que o adversário está escondendo o jogo, então ele reclama e pede para que o Weser não se segure. O Weser aceita o pedido dele e parte para cima com tudo que tem. Os dois desferem um único ataque contra o outro, causando uma enorme explosão que levanta bastante poeira. No momento em que a poeira baixa, vemos o Izayoi com o braço direito ensanguentado e o Weser caído no chão junto da sua espada quebrada. E por essa arma ter sido o item usado para invocá-lo, o Weser dá um adeus para o nosso protagonista e desaparece. Ao mesmo tempo, o Kudou e seu mecha estão disputando contra Haten e alguns Strong, mas como o mecha é muito forte, ele acaba com tudo rapidamente e captura Haten em suas mãos. A Kudou, só para debochar mesmo, diz para sua inimiga tentar tirar o mecha do controle dela usando alguma canção. Porém, a Haten não tem sucesso e admite a derrota. E no fim, ela dá um adeus e simplesmente desaparece. Após tudo isso, a cena corta para a Peste lutando contra a Coelha e a Sandora. Nesse momento, a Rei Demônio imediatamente sentiu que seus aliados foram de base, então ela ficou irritada e espalhou uma fumaça negra pela cidade que mata instantaneamente qualquer um que tocar nela. Essa fumaça acaba matando um montão de gente da comunidade da Salamandra. Nesse momento, a Coelha vê que uma criança está prestes a ser atingida por essa fumaça e já parte na direção dela para salvá-la. No entanto, a Kasukabe aparece e pula para fazer isso, só que ela não tem muita força para fazer isso por conta de estar doente. Por sorte, a Kudou chega com a sua grande armadura e bloqueia toda a fumaça, dando um tempo para a Kasukabe escapar junto da criança. Além disso, o Izayoi também já aparece dando um apoio nessa batalha árdua. Com todos reunidos, a Coelha pensa em um plano e pede a ajuda de todos para executá-lo. Todos tentam ao máximo ganhar algum tempo para esse plano dar certo, mas a Peste é muito forte e logo ameaça matar todos da cidade de uma só vez. Porém, bem a tempo, a Coelha diz em voz alta que chegou a hora, e dito isso, ela leva todos para a lua utilizando um poder dela. Além disso, a mesma arranja uma forma de anular os poderes da Peste utilizando o poder do Sol, já que a Peste só se espalhou porque o Sol entrou em um período de esfriamento, e quando o Sol é restaurado, o poder da Rei Demônio se perde completamente. Então a Kudou, com uma lança poderosa dada a ela pela Coelha e a ajuda da Sandora, ordena o mecha a realizar um golpe final na Peste, assim acabando com esse jogo. Após tudo isso, todos retornam à Terra, e os sobreviventes da Salamandra comemoram. Já a Kudou vai lá encontrar as fadas na caverna novamente. Elas agradecem por tudo que a Kudou fez e retornam para sua terra natal, deixando para trás a fadazinha, que foi nomeada como Merum, e a grande armadura. Depois disso tudo, eles retornam
retornam até a Terra dos Sem Nome e começam pouco a pouco a tentar restaurar aquele lugarzinho. E assim acaba o último episódio desse anime, um anime muito complicado de se resumir. É tanta coisa que acontece aqui, tudo sem sentido, não dá pra entender nada. Mesmo assim, o anime é bom, eu gosto.